Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores. Hoje eu vou falar sobre a Gerdau, a Auren, a WEG, três empresas que são pagadoras de dividendos. Dessas três, apenas uma faz parte dos critérios que nós utilizamos para a carteira do canal, mas essa não é a questão. A questão é o que vai estar por trás a partir de uma recomendação que é feita por uma reportagem que nós vimos. E os detalhes que estão ali por trás, que é interessante que a gente saiba, afinal de contas, não precisamos saber apenas sobre o conjunto das informações daquelas empresas que fazem parte da carteira do canal. A gente precisa olhar para outros aspectos, de forma que isso aí nos ajuda a aumentar o nosso conhecimento sobre as questões da Bolsa de Valores e ajuda também, principalmente, nas nossas tomadas de decisão. A reportagem em questão, ela vem aqui do Seu Dinheiro, ela é uma reportagem assinada por Juan Reis. Essa reportagem é do dia 11 de março de 2024 e é importante saber que o dia de hoje é dia 12 de março de 2024, portanto essa reportagem ela saiu no dia de ontem. Outro aspecto que eu acho fundamental é que você olhe para esse detalhe aqui, conteúdo da Empíricos. Então vem da Empíricos e a partir do relatório da Empíricos é produzida essa reportagem que é colocada aqui. Então existe uma ligação entre Seu Dinheiro e Empíricos, e lá no final da reportagem, eu não vou até o final, mas vai encontrar uma propaganda sobre a empresa, e aí depois você pode acessar o conteúdo e verificar se você gosta ou não. Aqui no caso ele cita a Gerdau, a Auren e a WEG, e faz uma interrogação. Qual delas? Mas para os analistas, só uma dessas empresas é recomendada para buscar dividendos. E é disso que ele vai falar durante a reportagem. Além disso, na reportagem serão citadas outras empresas que vão pagar proventos essa semana, que vai do dia 11 de março até o dia 15. Olhando para a reportagem em si, essa semana, segunda semana de março, ela traz boas notícias para os entusiastas dos dividendos, no caso nós somos, né? E algumas gigantes da bolsa, como Gerdau, Metalúrgica Gerdau, Auren e WEG, vão remunerar os seus acionistas. A gente vai dar uma olhada muito rápido sobre isso. Mas, segundo analistas da Empíricos Research, que é uma empresa, não sei se você sabia, do grupo BTG Pactual, apenas uma dessas companhias, como está na manchete, apenas uma dessas companhias que vão pagar os proventos está entre as 5 melhores opções da B3 para buscar proventos. Aqui ele fala em 5 melhores opções porque depois nós vamos ver logo abaixo, eles compõem uma carteira ali com 5 empresas que são as melhores pagadoras de proventos, segundo a Empíricos, e essas empresas, elas são trocadas mensalmente, às vezes podem ser mantidas, inclusive, ou uma só pode sair, pode ficar menos do que 5, mas eles selecionam as 5 para pagamentos de proventos, segundo a estratégia que eles utilizam para a carteira deles. Mas a gente tem aqui a JHSF, que essa é uma empresa que ela está no setor de shoppings, de hotéis, de gastronomia e também de incorporações. São desses setores, a gente mais ou menos entende shoppings, a gente mais ou menos entende o setor da construção civil, que é um dos que a gente procura ficar afastado aqui no canal, e depois os outros dois eu realmente não entendo, em hotelaria e também gastronomia. Mas enfim, vai pagar proventos. Depois ele cita aqui a Gerdau, a Aços Gerdau, que vai pagar no dia 12, portanto no dia de hoje está pagando esses 10 centavos de proventos, para quem tinha ação aqui no dia 1º de março. Também fala da Marco Polo, que é um setor da indústria automobilística, mas voltada para transporte. Eu não compreendo muito o setor, também não sou entendedor dele, então eu procuro ficar afastado. Mas também tem a Metalúrgica Gerdau, vai pagar 5 centavos para quem tinha ação no dia 1º de 13 e vai pagar no dia de amanhã, dia 13. E também aqui tem a WEG pagando, aí vai pagar várias formas, tem JCP 1, 2 e mais os dividendos para quem tinha ação lá no ano passado, em setembro, também ali na metade do mês de dezembro do ano passado e no dia 23, agora há pouco, no mês de fevereiro. E a Auren, que é uma das empresas que é de setores que fazem parte da carteira do canal, pagando 40 centavos, nós já vimos isso para quem tinha ação no dia 1º de março de 2024 e vai pagar então na quinta-feira, dia 14. E agora também tem mais a Metisa, a Intelbras e mais abaixo aqui, eu deixei marcado a Ultrapar, que também já fez parte da carteira do seu Barça, só para você saber, pagar 40 centavos para quem tinha ação no dia 7 de março e vai pagar na sexta-feira. Qual dessas ações que foram citadas é a melhor para buscar dividendos? Essa é a pergunta que é feita pela reportagem e respondida pela Empíricos. Então, todos os meses, os analistas da Empíricos Research, eles atualizam a carteira. Então, é atualizado mensalmente isso.
com dividendos do mês, com 5 ações da Bolsa, então eles escolhem 5, que são indicadas para buscar essa renda através do pagamento de proventos. E o que eles fazem aí do ponto de vista, eu acho que aqui é o cerne do que nós vamos conversar, é composto de nomes que atendem os requisitos de uma carteira ideal para a busca de proventos. O objetivo é encontrar empresas que possuem capacidade de geração de caixa livre, exatamente o que nós fazemos aqui no canal. A gente busca essas empresas que fazem essa geração de caixa e com isso nos assegura uma maior sustentabilidade, principalmente no longo prazo, para pagamento desses proventos aos seus acionistas. E veja, com isso a gente pode se beneficiar do que ele chama aqui, juros compostos ou compound. Por que juros compostos ou compound? Porque está partindo do pressuposto que o que é obtido em termos de proventos advindos dessas ações são compradas novas ações. E na próxima vez que forem pagar proventos, as empresas vão pagar sobre um número maior de ações. Então, se você assiste podcasts ou lê notícias como essa que eu estou trazendo aqui, toda vez que você encontrar essa palavra compound, ele está falando da composição de juros ou juros sobre juros, ou, traduzindo agora também de uma forma mais simples, com o que você recebe de proventos, você compra mais ações das empresas, não necessariamente daquela empresa que ele pagou, mas a que está oferecendo uma melhor condição, e essa empresa vai vir a lhe pagar proventos agora sobre um número maior de ações, gerando aquilo que a gente chama de bola de neve, ou seja, a composição desses juros. E ainda ele cita algumas características que ele coloca para que as empresas sejam postadas na sua carteira. Então ele busca empresas com maturidade, que nem nós, não adianta pegar empresa nova que a gente não sabe direito se ela vai se perpetrar no tempo como uma pagadora de proventos. E elas também, aqui para eles, estão inseridas em grandes mercados. Aqui não é o caso para nós, porque às vezes a gente tem bancos que são muito regionais. É o Banrisul, o Banco do Estado do Espírito Santo, e tem esses bancos locais que às vezes eles não estão em grandes mercados, mas estão naqueles mercados restritos, mas são empresas que têm maturidade, têm bastante tempo, são conhecidas dentro do seu mercado, não foram abaladas por a inserção de outras grandes empresas e continuam pagadoras de proventos. Então a gente às vezes tem que olhar isso aí com um certo cuidado. Empresas que são líderes, aí que eu concordo, seja regional, seja no nível nacional ou seja no nível global, elas têm que ter ali, estar dentro de um patamar de liderança, justamente porque isso aí vai ajudar a formação desses balanços sólidos, que é o que a gente verifica aqui no canal. Tem que ter vantagens competitivas, aqui a gente usa indicadores de eficiência, principalmente, para olhar se entre aquilo que ela tem de receita e os custos para essa receita, colocam ela em patamares de oferecer produtos que são competitivos dentro do mercado. Que o mercado como um todo vai escolher os produtos dessas empresas, por exemplo, no ramo de seguros. Vamos supor um seguro de vida. O quão competitivo ele é para que se escolha a empresa A e não a B. Ou na hora da concessão de crédito, o quanto se tem na concessão daquele crédito em abatimento do ponto de vista dos juros que serão cobrados em relação aos juros da nossa economia ou em relação aos juros médios do mercado, de forma que se escolha aquela empresa, por exemplo, digamos, um banco que forneça um crédito imobiliário. Bom, a pessoa vai comprar uma casa, uma residência, ela quer pagar o menos possível, então quanto vai ser competitivo? Então é importante ver essas vantagens competitivas. Alto nível de liquidez, isso porque no caso deles, não é o caso aqui do canal, mas como eles fazem essa análise mensal e até com possíveis trocas dentro da carteira, na hora que você precisar vender, a empresa tem que ser vendida, não pode ficar ali esperando, senão você vai perder a oportunidade. No caso aqui do canal, a gente utiliza o critério de comprar e manter a ação e ficar com ela, porque ações, no nosso entendimento, elas são para ser compradas e não para ser vendidas, exceto quando a empresa ela deixou de perder, perdeu, né? No caso, não é que deixou de perder, deixou de ganhar, mas perdeu a sua vantagem do ponto de vista do pagamento do seu provento. E também aqui nos oferece uma boa margem de segurança, por isso que a gente usa aqueles indicadores fundamentalistas, principalmente a questão do preço da ação sobre o valor patrimonial por ação, onde nos dá uma margem, uma garantia maior e redução do risco de nós comprarmos aquela ação. Indo aqui para a parte mais seletiva, né, dessa reportagem, a Gerdau, GBR, a Gerdau, Aços Gerdau, está entre as 5 ações recomendadas para buscar dividendos. Eles vão ter outras 4. Bem no final dessa reportagem tem uma propaganda, você
Se quiser, acesse a reportagem para você descobrir que outras são além da Gerdau. Da Gerdau, aqui no caso, Aços Gerdau. A companhia, ela cumpre todos aqueles requisitos que estão lá em cima, de governança da carteira. Veja bem, requisitos de governança da carteira. Ele está se referindo a esses aspectos e outros lá que ele deve ter que eu não sei quais são. E está entre as 5 melhores pagadoras de dividendos da B3. Ele está falando agora para o prazo que eles estão utilizando, na visão dos analistas. A Gerdau é a maior companhia siderúrgica, depois nós vamos dar uma olhada se isso procede. Aqui está falando, companhia siderúrgica do Brasil. E também possui operações importantes na América do Norte e América Latina. Eu não vou me aprofundar muito aqui na Gerdau. Se você quiser, você dê uma acompanhada na reportagem para que você possa entender por que eles estão olhando para a Gerdau. E aqui eles estão olhando para a Gerdau, quero citar aqui, Aços Gerdau, que é a siderúrgica. Tem também a Gerdau metalúrgica, que nós vamos dar uma olhada daqui a pouquinho. O momento é difícil para o setor, principalmente por redução da importação do aço chinês, mas os preços que estão atualmente, né, no Brasil ficam competitivos e mesmo assim a companhia está se mantendo, né, dentro do seu setor. A ideia aqui é que se fique com dividend yield, incluindo aqui as recompras dos próximos anos. Então, quando ele fala o dividend yield em 10%, é porque não é o que a empresa está pagando, é o que ela está pagando, mais as recompras de ações advindas de proventos ao longo dos anos, além de outras compras que são feitas regularmente da ação, que é mais ou menos o que nós praticamos aqui no canal. E agora indo para dados que são objetivos, então nós estamos falando aqui da Gerdau, da siderurgia, Aços Gerdau, e veja aqui os proventos pagos pela Gerdau, nos últimos 12 meses foi de 8,22%, que não são aqueles 10% que ele está citando lá na reportagem. Mas isso, por que ele está considerando isso? Porque ele leva em conta a recompra de ações, para poder chegar nesse patamar dos 10%. Tem alguns critérios aqui, veja que eu falei do PVPA, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, veja em 0,68, é muito abaixo de 1, significa que o risco é muito baixo de comprar Gerdau. E o PL aqui, o tempo que você vai recuperar o valor investido em função do lucro líquido, um pouco mais de 4 anos. Então são realmente números excelentes. O que você precisa prestar atenção nisso aqui? Veja que ela é pagadora de proventos, mas a partir aqui do ano de 2021, depois 2022 e agora estamos em 2023. Mas se você olhar para o passado da empresa, que não teve nem bonificação, não teve nem agrupamento ou desdobramento de ações, ela não esteve nesses patamares. Isso porque esse setor é um setor cíclico. E aqui está a prova disso. Então você tem que ter muito cuidado na hora que você coloca uma empresa desse naipe na sua carteira, porque o momento atual pode não ter refletido o passado. Então veja aqui, eu também estava citando, né, esses 8,22 quando nós estamos falando da Aços Gerdau, mas também tem a siderúrgica Gerdau, a metalúrgica Gerdau. A metalúrgica Gerdau, veja que o dividend yield está em outro patamar. Por que será que a Empíricos escolheu? Isso é algo interessante da gente observar. Se nós olharmos aqui para alguns dados fundamentalistas, veja que o PVPA está em 0,58, está bem abaixo de 1, e o PL, ou seja, quanto você vai receber, em que tempo você vai receber de volta em função do que você paga pela ação, também é menor, 3,8, 3 anos, menos de 4 anos você receberia de volta para esses patamares. No entanto, a gente também precisa verificar essa questão. De 2019 até 2020, portanto, aqui se passaram 8 anos, que os pagamentos de proventos não estavam nesses mesmos patamares de 2021, 2021, 22 e 23. Portanto, ao ler essas reportagens, veja que tem muita informação interessantíssima ali. Muitas coisas que a gente concorda, outras que a gente tem que olhar com certo cuidado, mas essas trocas em carteira você precisa ficar atento, porque isso aí você precisa estar num nível bem avançado de investimentos para fazê-lo. Pelo menos é o que eu acho. Se você é um nível iniciante, intermediário indo para avançado, não me parece razoável, você pode não ter ainda a experiência suficiente para fazer
esses câmbios. Além do que, muitas vezes se despreza as análises macro, ou seja, onde a gente faz análise de cenário, também se despreza o projeto da companhia propriamente dito e se fica muito olhando para os indicadores que são os fundamentalistas. E com isso a gente perde o contexto, principalmente no sentido de interpretar por que agora se está pagando esses grandes proventos, quando no passado isso não vinha acontecendo. O que mudou de lá para cá? Será que depois disso vai cair de novo dentro do segmento cíclico, do setor cíclico, do giro da roda, para reduzir os pagamentos, para que depois isso venha acontecer novamente? Veja, a Petrobras tem algo parecido. Então é importante que você tenha um conhecimento bem aprofundado sobre isso na hora de aderir a essas ideias que são colocadas. Porque se você é o responsável por sua carteira, você pode fazer uma interpretação errada de momento, tomar uma decisão que vai repercutir muito negativamente logo ali na frente. Mas isso aí fica a seu critério, nós não fazemos recomendação aqui no canal, você verifique o que é o melhor para a sua carteira, porque afinal de contas o dinheiro é seu e você que tem que saber onde colocá-lo. Dito isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre, meu grande abraço!